Fala, piazada! Beleza, futuros médicos, né? Hoje vamos continuar falando sobre a diabetes mellitus, né? Hoje vamos focar na síntese da insulina. No vídeo 1 a gente falou um pouquinho sobre o que é diabetes, né? O que a literatura fala sobre diabetes. Então vamos recordar alguns conceitos? Cara, diabetes é um distúrbio metabólico caracterizado por uma hiperglicemia, ou seja, caracterizado por um fenótipo hiperglicêmico. Então, esse é um conceito de diabetes mellitus, ok? E hoje a gente vai focar na produção, na síntese da insulina. Por que, Thales, você está focando tanto na insulina? Cara, porque às vezes a gente atropela muito as coisas. Nós falamos de resistência insulínica e a gente nem sabe o que é a insulina, né? Nem sabe qual é a função da insulina. Então, antes de mais nada, antes de começar a nossa aula, né? Nossa videoaula 2, curta o vídeo, pessoal, compartilhe com os amigos, deixe nos comentários aí sua opinião para próximos vídeos. Tá vindo uma sequência muito bacana. Beleza, pessoal? Então vamos começar a nossa aula. É notório de todos que grande maioria dos hormônios, né? Grande maioria dos hormônios que produzimos tem uma estrutura proteica. Então, vamos encontrar no nosso organismo muitos hormônios, estruturalmente falando, de forma proteica. Thales, dê exemplos para mim de hormônios proteicos. Cara, a insulina, que é o que a gente vai falar hoje. O glucagon, ele é proteico. A secretina, liberada pelo intestino delgado. A gastrina, liberado pelo estômago. Então, cara, e vários outros, alguns hormônios da adenohipófise, da neurohipófise. Então, nós temos muitos hormônios de origem proteica. E com a insulina não é diferente. Cara, de onde sai essa insulina? Essa insulina precisa ser produzida em algum local. Então, a insulina é produzida no pâncreas, certo? O pâncreas é um órgão misto. É um órgão que tem funções endógenas e exógenas. Então, é produzida no pâncreas, pelas ilhotas de Langerhans, mais específico ainda pelas células beta. Cara, as células beta do pâncreas que irá produzir a insulina. Toda vez que a gente pensar em produção de insulina, precisamos pensar em células beta. É as células beta que vão produzir essa insulina. Agora eu vou tentar falar de modo figurado, né? Como ocorre essa produção da insulina. Cara, a produção de insulina é como se fosse uma melancia. Uma melancia muito grande, que você pega essa melancia e sai jogando em máquinas trituradoras. É mais ou menos assim que funciona. A proteína, né, a pré-proinsulina, que a gente vai falar agorinha, ela tem um peso molecular maior, cerca de 11.500 gramas por mol. Ela vai passando por esses maquinários, né, vai sofrendo processos de clivagem para no final ter um peso molecular mais reduzido, em torno de 5.300, 5.600, mais ou menos, a literatura fala nessa base. Então, toda vez que você pensar, produção de insulina, cara, pensa na melancia. Você pegando uma melancia grande, passando por trituradores, nós vamos falar sobre esses trituradores, para no final ter um peso molecular, né, um peso reduzido. Pois bem, então vamos falar aqui de forma bem didática como funciona as fases da síntese da insulina. Pois bem, cara, a literatura, o Guyton, né, a nossa referência bibliográfica, né, o Tratado de Fisiologia Médica, vai falar de 4 fases para a produção da insulina. Então nós temos aqui uma representatividade de uma célula beta. Então nós vamos ter 4 fases. A síntese, acondicionamento. Quando eu falo em acondicionar, eu estou falando em empacotar, embrulhar, certo?
acondicionamento, armazenamento e secreção. Então, repita comigo aí. Síntese, acondicionamento, armazenamento e secreção. Essas são as 4 fases. Se algum professor na vida de fisiologia te pedir, cara, cite as 4 fases da produção de um hormônio proteico, porque isso aqui é de um hormônio proteico, ele passa por essas fases aqui. Tem que sim ou sim passar por essas fases. Você fala síntese, acondicionamento, armazenamento e secreção. Agora vamos falar o que acontece em cada fase. Vamos comigo para o quadro? Vamos lá, pessoal. A síntese, ela vai ocorrer em 2 estruturas. Thales, que estruturas são essas? Núcleo e retículo endoplasmático rugoso. No núcleo, pessoal, vai acontecer aquele processo que é lá do ensino médio, você lembra? A transformação de DNA para RNA, o que é? É uma transcrição de informação. De DNA para RNA mensageiro, transcrição, perdão. E de RNA mensageiro para proteína, né, é chamado de tradução. Então, pessoal, passou pela essa estrutura do núcleo, né? Transcrição, tradução, aí nós temos a formação de uma proteína. No caso da insulina, ela vai ser chamada de pré-proinsulina. Isso, pessoal, pré-proinsulina. Não tem ação nenhuma, não tem nenhuma efetividade, mas ela é chamada de pré-proinsulina, beleza? Essa pré-proinsulina, ela vai entrar dentro dessa maquinaria aqui, desse maquinário que eu falei, triturador, o retículo endoplasmático rugoso. Então ela passa, observa aqui, ó, essa pré-proinsulina passa aqui no retículo endoplasmático rugoso, sofre processos de clivagem. Clivagem quer dizer separação, divisão, certo? Então passa por esses processos de clivagem e terminamos a fase de síntese. Vamos entrar agora na segunda fase, o acondicionamento. Aqui ela não tem mais esse pré-proinsulina. Ele perde esse pré. Perdeu. Então aqui vai ser chamado de pró-insulina. Thales, me explica isso aqui quimicamente falando, né? Nessa pró-insulina, nós vamos ter 3 cadeias peptídicas. Uma cadeia A, uma cadeia B e uma cadeia C. Beleza? Então, lembra da melancia? Pensa que ela passou por esse maquinário, o retículo endoplasmático, e ela é dividida em 3 partes, A, B e C. Fechou? Para você entender o raciocínio. Então, nós temos agora a proinsulina, vou colocar aqui 3 cadeias, né? Peptídicas. A, B e C. Na fase de acondicionamento, a maquinaria, a organela principal é o aparato de Golgi. Então, a proinsulina entra dentro do aparato golgiense, sofre processos de clivagem novamente, né? E aí finaliza-se a fase de acondicionamento. E vamos entrar agora na fase de armazenamento. Vamos armazenar esse hormônio, né, em vesículas secretoras, beleza? Então, a fase de armazenamento é armazenar. Só que aqui, pessoal, tem um intruso. Sempre tem aquela pessoa que não é convidada para a conversa. E essa pessoa, eu vou te mostrar agora quem é. É o peptídeo C, cara. Peptídeo C. Esse peptídeo C vai estar ligado nas cadeias A e B. No caso, a proinsulina.
Então, o peptídeo C vai estar ligado à proinsulina. Peptídeo C que nem foi convidado para a conversa, mas está aqui, né? E essa ligação aqui vai ser ligações com pontes de sulfeto, certo? Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, entre em algumas aulas no YouTube falando sobre proteínas, porque nós lembramos um pouco que proteínas, né, a nível estrutural, ela tem uma estrutura primária, uma estrutura secundária, uma estrutura terciária e uma estrutura quaternária. E lá nessas aulas eles vão falar um pouquinho sobre essas pontes de sulfeto, né, que são essas ligações entre peptídeos. Então, nós vamos ter essas pontes de sulfeto junto a essa proinsulina, que vai ser composta de cadeia A e B. Thales, mas eu quero quantos aminoácidos? Talvez alguém quer saber isso. Quantos aminoácidos tem em cada cadeia? Cara, na cadeia A nós vamos observar 21 aminoácidos. E na cadeia B, 31 aminoácidos. Beleza? Então, como sabemos também que para formar uma proteína é necessário de uma sequência de aminoácidos. Então, são vários aminoácidos ligados um ao outro por ligações, não é de sulfeto, ligações peptídicas. Isso aí. Então, ligações entre aminoácidos são ligações peptídicas. Então, nós vamos entender que essa proinsulina está ligada por ligações de sulfeto, que é diferente de ligações peptídicas, com o peptídeo C, o intruso. Aquela melancia que está a parte podre, sabe? Então, é mais ou menos assim. E aí, entramos na fase de secreção. Na fase de secreção, nós vamos ter agora a insulina, né? Essas pontes de sulfeto são quebradas essas pontes de sulfeto por algumas enzimas e até mesmo por alguns processos de clivagem, né? É quebrada essas pontes de sulfeto e agora nós temos a insulina e o peptídeo C. Nós temos a insulina e o peptídeo C e da agora para frente cada um vai exercer a sua função. Na fase de secreção ocorre a exocitose, né? O hormônio entra em contato com a membrana plasmática e por exocitose ele entra na corrente sanguínea para executar sua função. O peptídeo C eu não vou falar muito, né? Mas você precisa saber que ele tem algumas relações com ativações enzimáticas, né? Ele ativa algumas enzimas acopladas ali na membrana plasmática, como a proteína G, e vai ativar uma série de cascata de ativações enzimáticas. E também o peptídeo C é possível observar no diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, porque nós podemos fazer alguns métodos de diagnóstico que se chamam radioimunoensaios. Você vai observar se tem uma diminuição desse peptídeo C, o que vai ter, Thales? Cara, se eu sei que ele está junto com a insulina, né? Ele tem alguma relação com a insulina, então se eu tenho uma diminuição desse peptídeo, eu tenho alguma diminuição na produção da insulina. Isso pode me levar a um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, beleza? E a insulina, Thales? Cara, o Guyton fala que ela tem uma relação energética muito forte, uma abundância energética. Esse é o termo que a literatura usa. Ou seja, quando falamos de insulina, estamos falando de metabolismo de compostos orgânicos. Como assim, Thales? Compostos orgânicos? Carboidratos, proteínas, lipídios. Pois é, pessoal. Então, ela está relacionada, a insulina está relacionada com o metabolismo energético. Então, quanto mais energia eu tenho, né? Quanto mais eu tenho na minha dieta, eu tenho uma dieta energética, mais eu vou ter a secreção e a produção de insulina. Para ela ser secretada, ela vai passar por vários processos. Mas não vamos dar ênfase hoje, na aula de hoje. A aula de hoje é mais para falar sobre a síntese.
Eu vou ver se eu consigo gravar algum vídeo falando sobre a secreção separado dessa minissérie. Mas talvez nos stories, mas vamos deixar mais para frente. Então, pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham entendido a aula. É um pouco complexo, mas necessário. Então, curta o vídeo, compartilhe aí com os amigos, deixe comentários e vamos crescer no conhecimento. Valeu, piazada!